Começar com uma oração. Eu vou orar aqui e a gente inicia. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que já foi pregada agora de manhã. E te peço, ó Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai, para essa aula. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos edifique, ó Pai, e nos dê sabedoria e graça, ó Pai, através dessa aula que vai acontecer, Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Bom, a gente, nas aulas passadas, viu com o pastor a respeito da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. A gente viu como que as formas de Deus falar ao seu povo, como acontecia no Antigo Testamento e depois também no Novo, cessaram, né? E agora a gente vai entender um pouco mais sobre a formação do cânon, né? Quer dizer, Deus deu a sua palavra aos profetas, aos apóstolos, e a igreja foi estabelecida a partir disso, a partir dessa fundação, como a gente tem visto também nas pregações aí de Timóteo, né? E na aula de hoje a gente vai entender um pouco como é que foi formado o cânon e por que nós devemos crer que isso que a gente tem aqui é realmente a palavra de Deus, nada além disso e nada aquém disso, tá? Eu vou ler aqui a seção 2, que diz o seguinte: sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus Escrita, incluem-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, que são os seguintes, todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. E aí a gente tem aqui os livros do Antigo Testamento, não vou ler todos, né, mas todos sabem aí exatamente o que a gente tem aqui nas nossas Bíblias, e os do Novo Testamento. E eu queria que a gente abrisse aí os textos prova, tá? Que estão constando na nossa confissão. Esse daqui. Fica mais fácil assim. O primeiro é Lucas 16, versos 29 e 31. Quando Cristo fala sobre a parábola do rico e do ladrão, que foi citada aqui no cedo. Jesus diz o seguinte: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Para quem não lembra, nessa passagem da parábola, o rico pede a Abraão para voltar, vamos dizer assim, ser ressurreto, para avisar aos seus familiares, né, que não vivam como ele viveu, para que não tenham o mesmo destino. E é interessante o que Abraão nessa parábola responde, né, que foi exatamente o que aconteceu com os fariseus quando os guardas deram testemunho da ressurreição de Cristo. Eles não eram judeus, provavelmente eram guardas romanos, deram testemunho de que Cristo tinha ressuscitado, e o que os fariseus fizeram? Creram? Não, eles não creram, como diz aí. Não adianta que alguém ressuscite dos mortos, né, para trazer uma notícia dessa. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, não adianta de nada. O próximo texto, Efésios 2:20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A gente viu aí nas últimas aulas, né, do pastor, como que se deu esse movimento profético e apostólico, né? E o texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 18 e 19, diz o seguinte: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Interessante, né? A gente justamente falando sobre o cânon, João dá esse testemunho, né, dizendo que
das palavras que Deus nos dá, a gente não pode nem acrescentar e nem retirar nada. E o último texto é o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Antes da gente começar a falar sobre o cânon propriamente dito, uma rápida curiosidade: essa palavra, cânon, ela é uma transliteração de um termo grego. Eu não vou citar ele aqui porque eu não leio grego, mas essa palavra no grego significa vara reta, régua ou regra. Então, a palavra cânon no seu original, aplicada às Escrituras, ele designa os livros que se conformam, né, a regra de inspiração e autoridade divinas, né, ou seja, a palavra propriamente dita de Deus. E por isso a gente usa esse termo para designar os livros que foram inspirados por Deus, chamando-os de canônicos, e assim eles compõem as Sagradas Escrituras. Não, tá, gente, é por causa do problema aqui na parede. É 22? Então eu digitei errado mesmo. Tá o pai e tá o filho, né? Vamos lá. Bom, então é importante frisar, antes da gente entender como é que se deu a formação do cânon, qual que é o papel da igreja em relação ao cânon, tá? E o primeiro ponto é: crentes individualmente eles podem falhar, como a gente vai ver posteriormente, que vários homens santos também falharam nisso, né? Em identificar o cânon, identificar propriamente dita a palavra de Deus, quais livros realmente seriam a palavra de Deus e quais não, tá? E a gente não pode se ater a pessoas específicas, a crentes específicos, porque eles podem falhar, tá? E o testemunho da igreja como corpo, tá? Não individualmente, como corpo, é o principal critério de verificação, essa palavra também é importante, da canonicidade das Escrituras. O que isso significa? Significa que é o Espírito Santo que determina qual é o cânon, não é a igreja, não é um concílio, não somos nós individualmente ou mesmo como corpo. É o Espírito Santo que determina qual é o cânon. O papel da igreja é apenas verificar e reconhecer, e a gente vai ver como que isso foi feito, tá? Então a gente vai começar pelo cânon do Antigo Testamento, tá? O processo, vamos dizer assim, de formação do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi diferente, por algumas características bem específicas. Então eu vou separar um pouco, vou falar primeiramente do cânon do Antigo Testamento e depois a gente vai falar do cânon do Novo Testamento, tá? Então a gente tem o primeiro ponto, né, para validar o que a gente tem como cânon do nosso Antigo Testamento, a tradição judaica, tá? E a tradição judaica, ela tinha uma coletânea de livros, né, que eles chamavam de Tanakh. Eu não sei se é bem essa a pronúncia, mas é mais ou menos assim que se escreve, tá? E esse termo é um acrônimo para as divisões que eles faziam do texto massorético, quer dizer, do texto hebraico das Sagradas Escrituras. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que era a divisão desses livros, que é um pouco diferente da nossa, tá? Então, a primeira divisão era a Torá, que é o nosso Pentateuco, tá? E aí os cinco livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O outro era o Nevim, que eram os profetas, e aí a divisão deles de profetas também é um pouco diferente da nossa. E aí a gente tem os profetas anteriores: Josué, Juízes, Samuel, primeiro e segundo livro, e Reis, também primeiro e segundo livro. E os profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, tá? E a outra divisão é o Ketuvim, que são os escritos. E aí a gente tem uma subdivisão aí também, que são os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, que eram chamados também de litúrgicos, porque eles não eram lidos, obviamente, só nesses momentos litúrgicos, mas eles eram lidos especificamente nesses momentos, tá? E aí a gente tem o Cântico dos Cânticos, que era lido na Páscoa,
o livro de Ruth, no Pentecostes, o livro de Lamentações, no 5º mês, o livro de Eclesiastes, na Festa dos Tabernáculos, e o livro de Esther, no Purim. Né? Isso aí é bem óbvio, porque essa festa ela foi estabelecida justamente pelo acontecimento que se deu ali com Esther, né? E o povo de Israel exilado. E a última subdivisão são os livros históricos. E a gente tem o livro de Daniel, o livro de Esdras e Neemias, né, que era junto, e o primeiro e segundo livro de Crônicas. Tá? Então, assim, esse era segundo a tradição judaica, a tradição dos hebreus, eram esses os livros que compunham as escrituras, como eles chamavam, né? Além disso, a gente tem também algumas testemunhas históricas do cânon hebraico, tá, que corroboram essa divisão, esses livros. Tá? E a primeira delas, que eu vou apresentar aqui, vou apresentar duas testemunhas, né? Uma delas é Flávio Josefo, que é um historiador bastante conhecido, um historiador hebreu, que viveu ali no primeiro século da era cristã. Tá? Deixa eu passar aqui. E eu vou trazer aqui duas considerações que ele fez nos seus escritos que corroboram o texto que a gente tem hoje como Velho Testamento, como livros canônicos. Só lembrando que naquele tempo o povo de Israel era o povo especial de Deus, né? Não era como na antiga dispensação como é hoje, né? A gente tem as igrejas distribuídas aí em torno do mundo, a gente não tem uma nação específica que seja chamada o povo de Deus, né? E justamente por isso eles eram os guardiões do templo, né? Era lá que ficava o templo, era no povo de Israel que aconteciam os sacrifícios, e eram eles os guardiões da palavra de Deus, né? Os profetas vinham de lá, falavam ao povo de Israel, falaram também a outros povos, mas o objetivo principal era sempre o povo de Israel, e eram eles os guardiões desses escritos. Tá? E o Flávio José faz um relato bem interessante, dois na verdade. O primeiro deles, ele cita especificamente os livros considerados como palavra de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos. Ou seja, ele dando um relato de que o povo hebreu no primeiro século até, tinha esses 22 livros como livros inspirados divinamente. Tá? E aí só um rápido comentário, ele menciona 22 livros aqui e não 24, porque originalmente os livros de Ruth, o livro de Ruth era agrupado ao livro de Juízes, tá? E o livro de Lamentações era agrupado ao de Jeremias. Então por isso tem essa pequena diferença. A lista que eu apresentei ali tinha 24, aqui ele está citando 22 por causa desse agrupamento que existia. Tá? E aí ele continua: desde Artaxerxes, sucessor de Xerxes, até os nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Olha aqui que interessante, ele confirmando o que a gente prega até hoje, né? Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois, apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. E aí, só para firmar aqui o conhecimento, né, ele diz aqui desde Artaxerxes, ou seja, desde o período de Malaquias, que foi o último profeta, até a sua época, e aí a gente tem em torno de 400 anos, nada tinha sido acrescentado e nada mais era considerado palavra de Deus divinamente inspirada, e por isso nada havia sido acrescentado ao cânon. Então, durante todo esse período, entre os hebreus era bem firme essa, vamos dizer assim, crença, né, que era uma crença firmada na verdade, de que não havia sido enviada outra palavra de Deus, e por isso eles tinham só esses livros como considerados canônicos, né? Eles não usavam esse termo na época, mas é o que queria dizer, né?
E aí ele faz um outro comentário também a respeito da disposição dos hebreus em morrer pelo conteúdo desses livros que eles consideravam canônicos. Tá? Ele diz o seguinte: e a maneira como tenazmente temos nos apegado a esses livros da nossa própria nação fica evidente através daquilo que fazemos, pois durante as tantas eras que já têm passado, ninguém foi tão audaz ao ponto de acrescentar alguma coisa aos livros ou de retirar alguma coisa, mas torna-se natural a todos os judeus, sendo algo espontâneo, que ocorre desde o próprio nascimento, considerar que esses livros contêm doutrinas divinas, perseverar nelas e estar disposto a, caso necessário, morrer por elas. Pois não é novidade para nossos cativos, que são em grande número, serem frequentemente vistos suportando nas arenas todo tipo de tortura e mortes, a fim de não serem obrigados a pronunciar uma única palavra contra nossas leis e contra os registros que elas contêm. Ou seja, isso era uma verdade totalmente arraigada no coração daquele povo, de que isso era a palavra de Deus e eles morriam e eram torturados para não ir contra tudo que estava escrito nessa lei. Então, como vocês vão ver, existem outros escritos que posteriormente foram, vamos dizer assim, acrescentados a algumas versões, né, do Antigo Testamento. Inclusive a Igreja Católica ainda hoje utiliza alguns livros chamados apócrifos no seu Antigo Testamento, compondo o seu cânon, né? E aqui Flávio Josefo ele tá excluindo essa lista, né? Dizendo que muitos outros escritos existiam, outros livros foram escritos, mas ninguém ousou até aquele momento acrescentar nenhum deles ou considerá-los inspirados divinamente. Então isso é um forte argumento para a gente manter, né, o nosso cânon e entender que não é algo da nossa cabeça, não é algo que a Igreja Presbiteriana instituiu por à vontade ou por achismo, né? Isso tudo tem evidências históricas e evidências, vamos dizer assim, divinas também. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer um comentário, pode interromper, tá? A outra testemunha do cânon hebraico foi Melito, bispo de Sardes. Em 170 depois de Cristo, ele fez uma viagem ali ao redor da Palestina e da Síria, mais especificamente, para verificar qual era naquela região considerado o cânon, né? O que eles tinham como palavra de Deus, quais livros eles liam e consideravam como inspirados divinamente. E numa carta a um amigo, ele escreve o seguinte: de Moisés, 5 livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômios. Josué, filho de Num, Juízes, Ruth. De Reis, 4 livros, aí 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. De Crônicas, 2, de Salmos de Davi, de Provérbios, de Salomão também. Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó. De profetas, Isaías, Jeremias, dos 12 profetas menores, um livro, Daniel, Ezequiel e Esdras. Aqui ele só não mencionou o livro de Lamentações, porque, como eu tinha mencionado anteriormente, o livro de Lamentações, geralmente, ele era, vamos dizer assim, agrupado, né, ao livro de Jeremias. Tá? Então, a gente tem uma outra testemunha histórica, né, que fez uma pesquisa, fez uma investigação durante algum tempo ali naquela região, a fim de descobrir o que aquele povo daquela região considerava como palavra de Deus. Tá? E a partir de agora a gente vai começar a entender por que existem livros em outras correntes, vamos dizer assim, cristãs, como por exemplo o catolicismo, que são diferentes dos nossos, né, os livros apócrifos. E a gente tem uma versão que foi uma tradução dos livros judaicos, né? E aí vocês vão entender bem, não houve uma preocupação muito firme em traduzir simplesmente o que eram os livros canônicos, né? Bom, vamos lá. Essa tradução foi feita ali entre 285 e 245 a.C. até mais ou menos o primeiro século a.C., né, que é a chamada Septuaginta, que é uma tradução dos livros judaicos para a língua grega. Tá?
E isso foi feito para compor a Biblioteca de Alexandria, tá? E justamente por isso não era uma preocupação tão grande dos tradutores se limitar a traduzir apenas o que era canônico, né? Como qualquer pesquisa, vamos dizer assim, humana, né? É interessante trazer livros históricos, livros até de mitologia, né? E eles não estavam tão preocupados assim, né, nessa tradução, em identificar e separar os livros canônicos, tá? Então, para a Septuaginta, alguns livros apócrifos foram traduzidos, né? E aí a gente tem naquela divisão, nos livros históricos, a gente tem, por exemplo, 2ª Esdras, Tobias e Judite. Livros de poesia e de sabedoria, a gente tem Sabedoria de Salomão, que é um outro livro, né? Sabedoria de Siraque, que é o Eclesiástico, é um outro escrito antigo que não é considerado canônico. E dentre os livros proféticos a gente tem na Septuaginta Baruque, Epístola de Jeremias, adições ao livro de Daniel, e aí incluindo histórias de Susana, Bel e o Dragão e o Cântico dos 3 varões ou 3 crianças, né? Tem esses 2 tipos de tradução. E outros livros foram acrescentados posteriormente a essa biblioteca judaica, provavelmente por judeus alexandrinos. Dentre eles, 1ª e 2ª Esdras, algumas adições ao livro de Esther, Sabedoria e Epístola de Jeremias. Tá? Então, essa versão, como eu falei, não buscava necessariamente trazer os livros canônicos só, né? Era vamos dizer assim, era uma tradução com objetivo cultural, né? De trazer o que era lido, o que era escrito, não de forma, não objetivando o entendimento do que era canônico ou com objetivo religioso, né? Era um objetivo puramente cultural. Então, outros livros, outros escritos que corriam naquela época, mas que não eram considerados canônicos pelos próprios hebreus, foram acrescentados à Septuaginta, tá? E posteriormente a gente tem também a Vulgata, tá? Que é a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo. E o que é curioso é que Jerônimo não tinha Jerônimo, ele sabia, tinha o entendimento de quais os livros eram canônicos e quais não eram canônicos. Porém, ele traduziu também para a Vulgata latina propositalmente os livros apócrifos, porque ele entendia que eles eram úteis como fonte de pesquisa e como fonte de informação sobre o povo judeu, tá? Então, por mais que ele fosse um pai da igreja, ele traduziu também esses livros como se traduz outros livros quaisquer, né? E não era a intenção dele incluir esses livros no cânon, né? Mas como essa versão ela foi largamente utilizada pela Igreja Católica, em especial na Idade Média, ficou cada vez mais difícil distinguir o que eram realmente os livros canônicos e quais eram os livros apócrifos. Pode falar. Então, como ela perguntou em quanto tempo o cânon foi fechado, quando isso aconteceu, tá? Eu vou trazer algumas informações a respeito disso aqui mais para frente, tá? Mas só para ficar um pouco mais claro, o cânon, por mais que não se usasse esse termo, o cânon no Antigo Testamento ele já existia, já era fechado, né? Eu não consegui informações suficientes a respeito de, normalmente, sei lá, quanto tempo levava para que algum profeta escrevesse um livro e ele fosse utilizado nas sinagogas ou no templo. Isso eu realmente não sei precisar, tá? Mas como o próprio Flávio Joséfo, como a gente leu aqui, declarou, desde o tempo de Artaxerxes, ninguém incluía nada nesses livros. Então, desde aquele tempo, desde 400 anos, mais ou menos antes de Cristo, a gente já tinha o cânon do Antigo Testamento fechado. E esse é o cânon dos hebreus até hoje, né? Então, o que a gente tem posterior a isso são adições de outras linhas do cristianismo, como, por exemplo, a católica, né? Por causa disso aqui que aconteceu, né? Por causa de traduções que foram feitas, não com objetivo religioso, mas com objetivo
cultural, vamos dizer assim, meio que com o tempo esses livros foram acrescentados, tá? Mas assim, propriamente dito, o cânon do Antigo Testamento estava fechado desde 400 antes de Cristo, mais ou menos, tá? Então, a gente tem livros apócrifos do Antigo e do Novo. Eu procurei não entrar muito em detalhe a respeito disso, porque é a próxima aula. Legal. Né? Então, Eu pensei, inclusive, em falar sobre o movimento profético e o movimento apostólico, mas nosso pastor sabiamente se antecipou, fez isso por mim. São informações que ajudam a gente a entender um pouco melhor isso aqui. Tá, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu já citei alguns do Antigo, tem alguns outros, né? E tem alguns outros também do Novo. Se você pesquisar, cara, tem uma infinidade de livros apócrifos do Novo Testamento. Tem evangelho de, sei lá, segundo 30 pessoas diferentes. Tem muita coisa, tá? Mas eu tentei seguir uma outra linha para esse estudo. Tá? Agora, pegando o gancho da pergunta dela, esses apócrifos do Velho Testamento continham informações tais quais os canônicos, né? Da vida do povo hebreu. Sim. Sim, muitos deles não eram considerados, obviamente, canônicos, porque o próprio povo hebreu entendia que aquilo ali não era a palavra de Deus, tinha alguns com alguns ensinos contrários à lei e aos outros profetas, né? Ou melhor, aos profetas. Então, à medida que esses livros eram escritos, o próprio povo já conseguia ter um discernimento, né? Porque o movimento profético era algo muito, vamos dizer, muito forte naquela época, coisa que a gente não tem hoje em dia, né? E à medida que esses livros eram escritos, eles eram já considerados ou canônicos ou não, tá? Pela própria característica do movimento profético. Quem que fez tradução no lugar? Jerônimo. Aí vamos lá. Como eu falei, a Igreja Católica, em especial na Idade Média, ela usou bastante essa versão. Então, por isso, com o tempo, ficou cada vez mais difícil se distinguir o que era realmente um escrito canônico, o que era um escrito apócrifo, né? E diversas vertentes dentro da Igreja Católica, diversas linhas de pensamento. Tinha alguns livros apócrifos como canônicos e outros não. Assim, era uma confusão que acontecia ali naquela época, que dificultou, inclusive por causa disso também, né, a Igreja Católica foi aos poucos se desviando, né? E também como consequência disso, a Igreja grega, né, houve um tempo em que houve, de certa forma, uma separação entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A Igreja grega aceitou alguns escritos apócrifos e no Concílio de 692, chamado Concílio Quinicesto, a Igreja grega aceitou todos os 14 livros apócrifos que já eram aceitos pela Igreja Ocidental. Tá? Oficialmente, a partir dessa época, a Igreja Oriental também aceitou esses livros como canônicos. Só que sempre houve alguma reserva em relação a esses escritos. Obviamente, eu consegui pesquisar um ou outro, dei uma lida, tem umas coisas bem esquisitas assim, né, nesses livros. Acho que muitos de nós aqui têm maturidade suficiente para pegar um livro desse, ler e entender que realmente aquilo ali não é palavra de Deus, porque vai contra, eles trazem ensinamentos que vão contra, né, a palavra de Deus. Por exemplo, o livro de Tobias, se eu não me engano, ele ensina a oração aos mortos. Então, é uma prática que a Igreja Católica tem até hoje, né? Então, assim, a gente sabe que isso não é uma prática piedosa, não é algo que foi estabelecido por Deus, né? Mas por conta deles terem esse livro, né,
utilizarem esses livros dentro da Igreja Católica, houve essa confusão. Então, assim, muitos deles, por conta desses ensinamentos errados, não tinham bastante reservas em relação a esses livros. E em 1672, olha só, quase 1000 anos depois, a Igreja Grega reduziu desses 14 livros apócrifos para 4, como aceitos como canônicos: os livros Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Judite, tá? Resultado dessa confusão. Por outro lado, a Igreja Católica, que já havia aceitado esses 14 livros como canônicos, em 1546, inclusive como vamos dizer assim, uma reação contra os protestantes, contra a Reforma, a Igreja de Roma, no Concílio de Trento, reconheceu como canônicos todos esses livros apócrifos, né, que estavam incluídos na Vulgata. E olha que interessante o que eles escrevem num desses decretos desse concílio. O Sínodo recebe e venera todos os livros do Antigo, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim como as tradições orais. E aí depois ele cita esses livros todos, né? E concluindo esse decreto, a Igreja adverte: se qualquer pessoa não aceitar como sagrado e canônico os livros mencionados em todas as suas partes, de modo como eles têm sido lidos nas igrejas católicas e como se encontram na antiga Vulgata Latina, e deliberadamente rejeitar as tradições antes mencionadas, seja anátema. Ou seja, claramente aqui eles estão colocando todos esses livros apócrifos em pé de igualdade com os livros realmente canônicos e fazem como Paulo fez agora, eu não lembro, acho que é os Tessalonicenses, incentivando o povo a considerar anátema quem pregasse um evangelho diferente daquele que eles pregaram. Ou seja, eles estão pegando todos esses livros apócrifos, né, que têm ensinos errados, que não são confirmados por outros livros que eram realmente canônicos, e colocando em pé de igualdade com a palavra de Deus divinamente inspirada. Isso juntamente com as tradições orais, tá? E a partir disso a gente entende um pouco porque que tem tanta confusão, em especial na Igreja Católica, porque que eles ainda adotam determinados livros que são claramente apócrifos. E um outro ponto interessante para a gente considerar, e esse é bem relevante, principalmente para nós, é o testemunho de Cristo e dos apóstolos a respeito a respeito do cânon do Antigo Testamento, tá? Eu fiz uma pesquisa, eu acabei perdendo isso depois, eu não consegui trazer, de citações no Novo Testamento, né, feitas por Cristo, pelos apóstolos, citando a palavra de Deus do Antigo Testamento como autoritativa, como palavra divinamente inspirada, né, e literalmente todos os livros, né, como eles tinham lá no Tanakh, são citados, todos eles. Obviamente, se eu não me engano, aí pode ser problema de pesquisa também, tá? Mas se eu não me engano, o livro de Obadias é um dos pouquíssimos que não é citado diretamente no Novo Testamento. Porém, ele era um livro que estava junto ali, né? Como vocês puderam ver, todos os profetas menores, né, como a gente os tem hoje, era um livro só. Então, por mais que não tivesse uma citação específica ali em Obadias, o livro de Obadias também era considerado, como todos os outros, um livro autoritativo, um livro divinamente inspirado, e ele era reconhecido também como profeta, tá? O primeiro texto que a gente vai abrir, eu vou trazer só alguns, tá, mostrando essa confirmação no Novo Testamento do cânon do Velho Testamento, é o de Lucas 24, versículo 44, onde Cristo confirma as 3 divisões do cânon hebraico, como a gente apresentou aqui no slide anterior, tá? Deixa eu abrir aqui também. (24:44)
O texto diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá? Só para vocês entenderem, o Paulo Anglada, no livro dele, Sola Escritura, ele tem um capítulo que fala a respeito do cânon, né? E ele diz aqui que nesse texto Cristo provavelmente está citando os salmos como a terceira divisão, né, do cânon hebraico, como eles tinham lá na época, né, o Tanakh, porque ele era o primeiro livro e o maior livro dessa divisão. Então, o que ele quer dizer, né? Que quando Cristo diz isso, né, escrito na lei de Moisés, ele está se referindo à Torá. Nos profetas, ele está falando dos profetas anteriores e dos profetas posteriores. E quando ele fala de salmos, ele está se referindo aos escritos, né, que às vezes eram também chamados de salmos por causa disso, porque era o primeiro e o mais longo livro dessa divisão. Tá? Ou seja, Cristo aqui está confirmando que todos aqueles escritos que a gente viu ali, né, que eram chamados de Tanakh, eles eram a palavra de Deus e se referiam a respeito dele, como ele bem fala, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito nesses livros, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele usa uma figura de linguagem que agora esqueci o nome exato, né, mas que se refere ao todo a partir de um. Né? Alguém lembra? Não, eu esqueci. Não sou muito bom com essas coisas, não. Outra confirmação do cânon hebraico no Novo Testamento, feito por Cristo e pelos apóstolos, está em João 10, versos 31 a 36. Perdão, 31 a 36, isso mesmo. Vamos lá. Diz o seguinte texto: novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe tirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? É isso. E aqui é interessante, né, eu trouxe esse texto aqui só como uma figura, vamos dizer assim, né? É interessante a gente observar em várias das disputas que Cristo tem com os fariseus, que em momento nenhum ele questiona o que eles consideravam como cânon, o que eles consideravam como palavra de Deus, ou os critérios que eles utilizavam para considerar aqueles livros como palavra de Deus. As disputas que Cristo tem com eles é sempre ou a respeito de tradições, ou seja, interpretações erradas que eles tinham da palavra de Deus, né? Ou seja, havia uma concordância muito clara ali, tanto que ele cita, deixa eu pegar aqui, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar, ele diz aqui, né? E em outra parte ele diz, deixa eu ver aqui, não, é isso, e aqui ele está citando o texto de Salmos, o Salmo 82. Então, assim, Cristo em momento algum criticou, e isso seria algo extremamente importante se fosse o caso, né? Cristo jamais criticou o entendimento que eles tinham do cânon, quais livros eles consideravam canônicos, quais profetas eles consideravam realmente profetas e quais livros eles tinham como inspirados por Deus. As questões de disputa eram sempre de interpretação do que aqueles ensinos e aqueles profetas diziam. Assim, é interessante dentro desse contexto que você está mostrando que era da tradição judaica registrar acontecimentos históricos e todas essas coisas escritas. Então, muitas dessas tradições que eles citam não eram simplesmente coisas que foram sendo passadas por tradição.
isso era escrito e provavelmente eram considerados, entre aspas, naquele contexto, como livros apócrifos. Isso estava escrito em algum lugar. As tradições não eram simplesmente coisas que foram passando de boca em boca. Era o entendimento de doutores da lei, né? Exatamente. Eles tinham essa clara noção do que era inspirado e do que era tradição, independente dos dois estarem escritos. Muitas vezes parece, a tradição é como se a coisa ela começou a fazer e foi fazendo. É mais parecido com o nosso conceito de tradição. O deles não, isso era registrado em escrito. Então já tinha claro na própria cultura, não só o registrar, mas que existiam registros inspirados e registros que não eram inspirados. Exatamente. E por mais que eles utilizassem muitos desses escritos, né, trazendo o entendimento deles, né, como se fosse realmente correto, né, havia essa divisão, né, de que isso é um escrito humano e isso aqui é um escrito divino, palavra de Deus diretamente inspirada. O outro texto é Lucas 11, versículo 51. Esse aqui é interessante também. Aqui Cristo está dando testemunho da extensão do cânon do Antigo Testamento. Olha o que ele diz. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. E aí, só para vocês entenderem, Abel, né, foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mártir, né, que está registrado lá em Gênesis, a sua morte, né, Gênesis 4, versículo 8, ou seja, o primeiro livro do cânon. E depois ele completa, até o de Zacarias, que foi o último mártir sentado no último livro do cânon deles, na divisão que eles tinham. E a morte dele está registrada em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. Ou seja, ele está pegando ali desde Gênesis até o livro de Crônicas, ou seja, deixa eu voltar aqui um pouquinho para ficar visualmente mais claro. Ou seja, desde Gênesis, o primeiro livro na ordem das divisões, da primeira divisão na ordem em que os hebreus já tinham, até o livro de Crônicas. Ou seja, ele tá dando testemunho de toda essa extensão, todos esses livros que estão aqui, né, eles estão aglutinados nesse testemunho que Cristo dá, né? É como se nos nossos tempos alguém dissesse de Gênesis a Malaquias, né? Segundo a nossa ordem dos livros. Ou seja, Cristo aqui está claramente confirmando toda essa extensão do cânon, todos esses livros, todos esses escritos do primeiro ao último aí, na divisão que eles tinham de Gênesis a Crônicas. Beleza. Pode falar. Não sei se chegou a pesquisar ou se tem alguma referência. Quem definiu a ordem que a gente tem dos livros? Porque, assim, porque eles não... Do Antigo ou do Novo? Do Antigo, né? Assim, dos dois, né, no caso, mas... Porque, assim, não são na ordem cronológica. Né? Sim, não são. E não seguem também uma sequência... Não sei... Podem até seguir temática. Segue uma certa sequência, mas não é igual a deles. Eu confesso que eu não me deparei com isso nas pesquisas que eu fiz e não, na verdade, nem cheguei a procurar especificamente por isso. Eu realmente não sei te dizer. Se alguém que souber pode responder, mas eu realmente não sei não. Tá? Então, é isso, né? Sobre o Antigo Testamento, a gente tem esses três pontos que solidificam o nosso entendimento de por que são esses os livros, esses 39 livros que nós temos no Velho Testamento, que são considerados como canônicos, né? A gente tem a tradição judaica, que é muito forte, os testemunhos, né, de historiadores e pesquisadores, e a confirmação, que talvez seja o mais importante, a confirmação disso, né, por parte
de Cristo e dos seus apóstolos, né? Citando essa palavra de Deus, esses escritos como os hebreus tinham, como palavra autoritativa e como palavra divinamente inspirada. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? A gente pode passar para a parte do Novo Testamento. Ninguém? Ok. Tá. O cânon do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento, o processo foi um pouco mais complexo, eu diria, né? Principalmente por causa da tradição dos hebreus em relação ao cânon. Não é tão difícil assim entender o processo de formação, entender como a gente citou aqui, né, Flávio Joséfo, 400 anos antes de Cristo eles já tinham isso fechado, já tinham esses livros, e depois disso ninguém ousou acrescentar nada, né? Como a gente viu, foi só aí a partir do primeiro, segundo ou terceiro século, agora eu não lembro exatamente, depois de Cristo, que livros apócrifos começaram a ser considerados livros canônicos, né? Então o processo de formação foi um pouquinho diferente, tá? E aí o primeiro ponto que eu queria salientar a respeito da formação do cânon do Novo Testamento é o testemunho interno do Espírito Santo, tá? E aí a gente conhece isso a partir da história e de escritos dos pais da igreja, tá? No primeiro e no segundo séculos, quase todos os livros do Novo Testamento eram reconhecidos como canônicos já, né? Eu não lembro exatamente as datas, mas provavelmente finalzinho do primeiro século até a metade do segundo século, esses livros que foram escritos pelos apóstolos, eles já corriam por diversas igrejas, por diversas localidades, e já eram considerados livros canônicos, já eram livros considerados inspirados divinamente, e a gente vai entender um pouco melhor o porquê disso no próximo ponto, tá? Mas a gente tem alguns relatos aí a respeito disso. Eu não vou ler os relatos aqui, tá? Mas só a título de conhecimento, numa carta de Clemente de Roma aos Coríntios, datada aí de mais ou menos 95 ou 95, né, da era cristã, ele demonstra já reconhecer esses livros do Novo Testamento como canônicos. Cartas de Inácio de Antioquia também, aí, no primeiro para segundo século. Uma epístola de Policarpo, que era discípulo de João, do apóstolo João, aos Filipenses, também reconhece a autoridade desses escritos feitos pelos apóstolos. Está sendo profetas aqui o tempo todo. E os únicos livros que a gente não tem muita referência aí nesse período, primeiro e segundo século, são os livros de Judas e segundo e terceira João, tá? Nesse período aí, primeiro e segundo séculos, esses livros a gente não tem até hoje muita referência a respeito do que os pais da igreja consideravam, citando, né, esses escritos como inspirados por Deus, tá? Só que na segunda metade do segundo século para o terceiro, todos os 27 livros já eram considerados e reverenciados como autoritativos, tá? Obviamente alguns deles foram colocados em dúvida, né, ou rejeitados por alguns. Por exemplo, e aí como eu tinha citado anteriormente, né, antes da gente começar, falando sobre que não só a igreja, mas não só os crentes individualmente que determinam o que é o cânon, e crentes podem falhar nisso, né? Orígenes de Alexandria e Eusébio de Cesareia questionaram a canonicidade dos livros de Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João e Tiago e Judas, nesse período aí, entre o segundo e terceiro séculos. E em 367, E em 367, como a gente está vendo aí já no terceiro para o quarto século, Atanásio já apresenta, e aí, se eu não me engano, é a primeira vez que isso é documentado formalmente, vamos dizer assim, né, todos os 27 livros que a gente tem no nosso Novo Testamento como parte do cânon, tá?
E em 397, oficialmente, no Concílio de Cartago, a Igreja reconheceu oficialmente todos esses 27 livros, e só eles, que a gente tem hoje na nossa Bíblia, como canônicos. Tá? Então, aí, antes de fechar o ano 400, já oficialmente tinha sido reconhecido a autoridade divina, né, e a canonicidade de todos esses livros que a gente tem hoje, aí em parte respondendo a sua pergunta. E em 419, no Concílio de Hipona, essa decisão foi ratificada. Tá? Então a gente tem aí o testemunho interno do Espírito Santo ali nos pais da igreja, demonstrando a canonicidade e a inspiração divina desses livros que a gente tem hoje no nosso Novo Testamento. Outro ponto importante é a origem apostólica. Tá? Esse e o próximo talvez sejam os mais importantes. Né? Assim como os profetas no Antigo Testamento, eles recebiam a palavra de Deus e eram voz autoritativa, né? E tinham esse reconhecimento por parte do povo como porta-vozes de Deus. Na época da nova dispensação, os apóstolos eram essa voz autorizada de Deus para trazer a sua palavra. Tá? E esses apóstolos, eles, como a gente viu nas aulas anteriores, eles foram testemunhas de Cristo, eles foram testemunhas escolhidas por Cristo, né? Tirando Paulo, né? Todos eles conviveram com Cristo, né? E foram selecionados pelo próprio Cristo como os dirigentes, né? Como os fundadores da igreja na nova dispensação que ia surgir, né? Então, para os pais da igreja, né, e nos primeiros séculos da era cristã, se fosse possível provar que qualquer livro, né, ele tinha origem apostólica, isso já era suficiente para ele ser considerado canônico. Obviamente, passaria também pelo crivo doutrinário, tá? Mas se algum escrito, se fosse possível provar que algum desses escritos tinha origem apostólica, né, esse livro já era considerado canônico, e é justamente por isso que a gente tem esses 27 livros na nossa Bíblia hoje. Por outro lado, tendo qualquer dúvida em relação da origem, né, apostólica desses escritos, já havia uma recusa, né, uma resistência muito forte para considerar esses livros como canônicos, justamente porque os apóstolos eram os fundadores da Igreja de Cristo, eram os porta-vozes, né, que traziam a palavra de Deus para o estabelecimento dessa nova dispensação. E aí, assim, origem apostólica não significa necessariamente que foi um apóstolo que escreveu e redigiu a carta, tá? Como vocês podem ver aqui, a gente tem, eu fiz aí duas divisões, né, com todos os autores do Novo Testamento, e a gente tem os apóstolos, Mateus, João, Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu, e os não apóstolos que escreveram livros que foram considerados canônicos, que são João Marcos, né, o Evangelho de Marcos, sob a autoridade de Pedro. Ele era discípulo, se não me engano, foi discípulo de Paulo e depois passou a ser discípulo de Pedro, e foi sob a autoridade de Pedro que ele escreveu esse Evangelho. E Lucas, escritor do Evangelho de Lucas e de Atos, né, também sob a autoridade de Paulo, né, e como a gente sabe, Lucas era companheiro nas viagens de Paulo, e esses 3 livros, né, que não foram escritos diretamente por apóstolos, eles são considerados de origem apostólica justamente porque eram discípulos desses apóstolos, e esses livros foram escritos debaixo da autoridade desses apóstolos, tá? Então por isso eles também são considerados como de origem apostólica. E o outro ponto importante também, que eu já tinha citado anteriormente, é o conteúdo desses livros, né?
nenhum livro que estivesse em desacordo com qualquer doutrina pregada tanto pelos próprios apóstolos como pelos profetas entraria no cânon, seria considerado palavra de Deus. E houve um rigor bastante bem firme, né, por parte dos pais da igreja em relação a esse ponto, que é um ponto extremamente importante, obviamente, né? A gente sabe que Deus é imutável e que Deus não pode falhar naquilo que Ele faz e naquilo que Ele naquilo que Ele fala. E tendo isso como princípio, a gente não pode entender que um escrito teoricamente inspirado por Deus contradiga outro escrito inspirado por Deus. Então, com base nisso, a gente não pode entender que um livro que contradiz uma outra doutrina ou outro ensino que foi divinamente inspirado por Deus pode ser considerado canônico ou pode ser considerado como divino. E graças a esse critério, diversos livros apócrifos foram rejeitados. Vou citar aqui alguns exemplos que eu lembro de cabeça: Evangelho de Pedro, Evangelho de Matias, tem um tal de Atos de Pilatos e mais alguém. Enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão achar um monte de livros apócrifos do Novo Testamento, vamos dizer assim, e muitos deles foram rejeitados justamente pelos ensinos que eles traziam, que não eram ensinos concordantes com os ensinos dos apóstolos e dos profetas. Tá? Pode falar. Nessa questão há uma diferença entre os apócrifos, que eram mais ou menos como tinha no Antigo Testamento, que eram os apócrifos com relatos históricos que não eram considerados inspirados, e tinha os livros heréticos. Sim. Cristãs, que é o propósito de criar o seu próprio cano, a sua própria era. Mas assim, isso era uma coisa completamente. Sim. Inclusive muitos desses escritos, se eu não me engano, foram feitos pelos gnósticos, né? E esse foi assim, como era uma linha que vinha crescendo bastante naquele tempo, eles tiveram essa preocupação de utilizar esse critério porque assim, não necessariamente os gnósticos eles estavam apartados da igreja, né? Muitos deles estavam dentro das igrejas e infundindo esses ensinamentos. E pessoalmente, né, muitos deles tinham alguns desses escritos como autoritativos, e é justamente por isso esse critério foi importante para excluir esses livros doutrinariamente em desacordo com a palavra de Deus. Tá? E além disso, né, eu fiz o slide, mas estou esquecendo de passar ele direito aqui o tempo todo. A gente tem as evidências internas. Tá? O que significa? Né? Evidências dentro do próprio Novo Testamento, dos próprios escritos dos apóstolos, que o que eles estavam trazendo era mesmo a palavra de Deus. Tá? E aí eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos. O primeiro é Gálatas capítulo 1, versos 8, 11 e 12. Eu vou abrir aqui também. O texto diz o seguinte: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo claramente que a palavra que ele tem pregado a essa igreja, né, que eu confundi lá com Tessalonicenses e Gálatas, é a palavra de Deus, e qualquer ensino que viesse além daquilo, né, não necessariamente um ensino específico além do que ele tinha falado especificamente, mas um ensino que fosse que passasse daquelas barreiras, né, um ensino diferente, melhor dizendo, deveria ser considerado anátema, porque o que ele trouxe para aquela igreja era a palavra de Deus, era o evangelho segundo o próprio Cristo e não o evangelho de homens. O próximo texto, 1 Tessalonicenses 2,13.
mais uma vez ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Ou seja, mais uma vez aqui Paulo confirmando que a palavra que ele trouxe a essa igreja era a palavra divinamente instruída, era a palavra de Deus, não era um ensino humano, e como ele tinha citado, mencionado em Gálatas, não era um ensino segundo os homens, né? Não tinha sido aprendido de homens. Próximo texto, 2 Pedro 3, versículos 15 e 16. Aqui Pedro não está falando dele mesmo, ele está falando de Paulo. 2 Pedro 3, 15 e 16. Olha que interessante essa passagem. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca de assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, aqui Pedro está dando testemunho de que essas epístolas de Paulo, que corriam ali entre as igrejas, eram também escrituras, ou seja, eram palavras divinamente inspiradas, eram palavras autoritativas, eram ensinos vindos da parte de Deus diretamente, né? Confirmando aí, ou seja, um apóstolo confirmando outro apóstolo a respeito dos seus ensinos e dos seus escritos autoritativos. E o outro texto, o último, né, desse ponto, é o de 1 Timóteo 5, verso 18. E ele diz o seguinte: pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo. Aí ele está se referindo ao Antigo Testamento. Estou tentando pegar a referência aqui, eu sei que é de Deuteronômios. E ele completa: e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. E aí ele está citando como escritura o livro de Lucas e de Mateus, né, que trazem essa citação. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que tanto o livro de Lucas quanto o livro de Mateus, eles são divinamente inspirados, são escritura, tá? Confirmando, trazendo mais uma evidência interna de confirmação da palavra de Deus. E aí a gente tem, aí eu trouxe mais a título de curiosidade, né? Eu já citei alguns, mas agora eu vou falar mais especificamente a respeito deles, não vou falar muito também, mas só para vocês terem uma ideia. Há alguns livros que foram, que causaram, vamos dizer assim, uma certa polêmica, alguns livros que foram disputados, aí aqui, deixando claro, não houve uma rejeição maciça em relação a esses livros, tá? Mas determinados crentes proeminentes, pais da igreja, trouxeram questionamentos a respeito da inspiração divina ou da origem apostólica de determinados livros, né? Um deles foi o livro de Hebreus, porque tradicionalmente esse livro entende-se, né, que é de autoria de Paulo, né? Mas diferentemente das suas epístolas, né, nessa carta aos Hebreus não está assinada, né? Não diz que Paulo foi quem escreveu ou escreveu por meio de alguém, como as suas epístolas normalmente dizem. Então, por isso foram levantados alguns questionamentos, além, obviamente, de uma leve mudança de estilo, né? Existe muita discussão até hoje a respeito disso, em relação ao estilo, né, da escrita, né? É possível perceber que em alguns pedaços existe uma diferença um pouco de estilo da escrita de Paulo para o que está escrito em Hebreus, e em muitas outras também a gente encontra semelhanças, tá? Mas isso nunca foi, vamos dizer assim, uma polêmica muito forte, tá?
nunca houve assim, um questionamento maciço, né, de grande porte dentro da igreja em relação a isso. Tá? Eu estou trazendo aqui mais a título de curiosidade mesmo. O livro de Tiago, né, assim, passando superficialmente, e aí bem superficialmente, é possível, vamos dizer assim, suspeitar de uma aparente discrepância doutrinária, né, em relação a alguns escritores antigos, né, diziam que Tiago aqui provavelmente estava pregando a salvação pelas obras, enfim. Tendo uma leitura mais aprofundada do livro, né, como um todo, de Tiago, a gente consegue descartar essa possibilidade bem tranquilamente, tá? Mas foi um outro questionamento que foi levantado, e de certa forma isso é interessante porque mostra um zelo que eles tiveram, né, que os pais da igreja tiveram em relação ao entendimento do cânon, né? Assim, obviamente, nesse caso, o tiro teria saído pela culatra, mas, de certa forma, mostra que não foi feito de qualquer forma, né? Foi feito um estudo, eles se debruçaram em cima desses livros e em cima das doutrinas que já estavam estabelecidas, a fim de não fazer como foi feito, por exemplo, pela própria Igreja Católica posteriormente, de considerar apócrifos livros que eram, de considerar livros canônicos livros que eram apócrifos, tá? Mas não é o caso de Tiago. Segundo Pedro, segundo Jerônimo, por essa carta ter tido uma circulação um pouco limitada ali nos primeiros séculos, por um motivo que ele não sabe dizer exatamente porquê, além de uma leve diferença aí de vocabulário, de estilo, alguns pais da igreja colocaram em dúvida a canonicidade dessa segunda carta de Pedro, tá? Aí tanto mais por questão de autoria, né? Alguns colocaram em dúvida a questão da autoria do apóstolo Pedro, tá? Segunda e terceira João e o livro de Judas também são livros pequenos, né, com uma, vamos dizer assim, importância relativamente menor, pelo menos ali nos primeiros séculos, né, elas circularam menos, como eram cartas, vamos dizer assim, um pouco mais pessoais, mais específicas. Isso dificultou um pouco a circulação dessas cartas e, naturalmente, fez com que alguns questionassem a canonicidade desses escritos. Mas pouco tempo depois, menos de um século depois, isso foi totalmente descartado, né? E o último também que teve alguma, vamos dizer assim, polêmica, alguma disputa, foi o livro de Apocalipse. E aí Eusébio e Dionísio levantaram dúvidas acerca da autoria do livro, ali no período do segundo século, de acordo com eles, que tinha sido escrito possivelmente, por um outro João que não o apóstolo, diretamente, né? Assim, a intenção não era trazer um estudo extremamente aprofundado a respeito do cânon, né? Eu acho que com o que a gente viu aí nas aulas da primeira sessão a respeito do movimento profético, do movimento apostólico, né? E eu busquei trazer algumas evidências do porquê que esses livros que a gente tem hoje aqui na nossa Bíblia, esses 66 livros, são considerados Palavra de Deus, são considerados Escritura. E, bom, pelo menos da minha parte, enquanto eu fiz a pesquisa, eu achei que seria até mais do que suficiente trazer esses pontos aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Se tiverem dúvidas um pouco mais difíceis, podem perguntar ao pastor, porque ele está aí para isso. Mas o objetivo era justamente trazer a confiança e segurança, porque é possível que alguns de vocês, como é comum acontecer principalmente com crentes que logo que se convertem, né, começar a questionar uma coisa ou outra na Escritura, às vezes por não ter entendimento das doutrinas de forma profunda, às vezes por influência de pessoas mal intencionadas, né, falando a respeito da Escritura, colocando em dúvida, né, a sua inspiração, a sua autoridade.
Então, o objetivo foi trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança, em especial por 2 motivos, né? Porque Deus é um Deus soberano e certamente Ele não deixaria o seu povo durante tanto tempo nas trevas, né? Sem a sua palavra, principalmente agora na nova dispensação, que a gente não tem mais profetas falando diretamente da parte de Deus. Então, isso eu acho que tem que trazer um pouco mais de segurança para os nossos corações a respeito da soberania de Deus em guardar, em preservar a sua palavra para nós até o dia de hoje e por mais quantos séculos vierem até a sua volta, né? E não só isso, também como a gente pôde ver aqui, a gente tem também alguns exemplos vamos dizer assim, do cuidado de Deus, não só sobrenatural, mas do cuidado de Deus de forma natural, de forma ordinária, né, através de pesquisadores, de manuscritólogos, acho que assim se fala, de arqueólogos que também corroboram, né, principalmente a autoria, né, desses escritos e de muitos outros. Eu ia até trazer esse gráfico. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura, eu ainda não li ele totalmente, li algumas partes só, que é Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. É um livro muito bom que ele fala especificamente a respeito do cânon, não só nesses termos, mas ele trata também de assuntos mais técnicos, que eu não ia trazer aqui, porque senão a gente ia prolongar demais e eu mesmo não tenho um conhecimento muito aprofundado para isso. Mas um gráfico que ele traz, acho que logo no primeiro ou segundo capítulo do livro, é a respeito de uma das formas como os manuscritólogos consideram a autenticidade de um livro, né? Então ele apresenta dois exemplos, o exemplo do Novo Testamento e o exemplo da Ilíada, eu acho, de Homero, não lembro agora, mas do Novo Testamento e do segundo escrito antigo que mais tem cópias manuscritólogas recuperadas e comprovadas. E o Novo Testamento tem cerca de 24.000 e a Ilíada tem 600 e pouco. Então, assim, se alguém vai começar a colocar o Novo ou o Antigo Testamento em dúvida, a gente pode colocar tudo em dúvida, né? Até uma carta que você escrever e filmar você escrevendo, você pode colocar em dúvida, porque a gente tem evidências suficientes, não só do Espírito Santo e de crentes fiéis, mas a gente tem evidências da própria ciência, da manuscritologia e da... esqueci o outro termo. Enfim, a ciência como um todo, a gente tem evidências suficientes para a gente crer que esses livros foram escritos por quem foram escritos e pela evidência de estudo, né, dos pais da igreja, de reformadores e de muitos outros homens fiéis. A gente sabe que esses livros são divinamente inspirados, inclusive também pelo próprio testemunho interno do Espírito Santo em relação a nós mesmos. Então, eu espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário a respeito disso? Teve alguma coisa em relação à canonicidade aí ou do Velho ou do Novo Testamento que não ficou muito claro? Então é isso. O Marcos vai dar um aviso. Eu vou aproveitar também, já que você já vai levantar, e pedir para você orar para a gente finalizar.